Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que descomplicamos o futebol, sempre com os craques Rui Malheiro e Tomás da Cunha, e que esta semana vem em dose dupla. Sexta haverá um episódio mais curto de rescaldo da Semana Europeia. Neste episódio, depois da festa da Taça e no regresso das provas da UEFA, olharemos para os adversários dos portugueses e recordaremos o grande Bobby Charlton, dando ainda um salto ao Brasil para falar de um português em destaque que não é Abel Ferreira. Mas comecemos pelo Benfica, que depois de ir aos Açores vencer o Lusitânia, tem um match point na Liga dos Campeões na recepção à Real Sociedade. Olhando à equipa basca, vemos um exemplo de um dos melhores projetos de crescimento sustentado do futebol europeu nos últimos anos. Com Roberto Olabe como diretor desportivo, a Real começou em 2018 um caminho centrado na boa prospecção de talento, fazendo-o com o conhecimento de alguns dos melhores jornalistas e analistas de Espanha, que foram contratados por uma estrutura que, desde 2018 e 2019, tem Imanol Alguacil, homem de casa, como treinador. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Tomás, esta Real é especial e tem feito este caminho de crescimento porquê? Olá aos dois, olá a todos, para mais uma semana que promete muito. Disseste que o Benfica tinha um match point, mas é um match point contra, porque é de facto um jogo dificílimo e com aquele sabor apresente envenenado. Porquê? Porque a Real Sociedade, apesar de tudo, não é uma equipa que seja conhecida e temida pelo grande público, e isso acontece muitas vezes, mas Roger Schmidt e o Benfica certamente conhecerão este adversário e a dificuldade que pode trazer. De facto, mais do que uma equipa fantástica que conseguiu acesso à Champions, temos um projeto que começou há 3-4 anos e que acaba por trazer a Real Sociedade finalmente de volta à Champions. A última vez que tinha acontecido foi com Carlos Vela e Antoine Griezmann, jogadores espetaculares que deixaram marca em San Sebastián, mas de facto há aqui uma curiosidade muito destacada em Espanha e não só, em termos de projeto. Roberto Olabe confiou em comunicadores, influenciadores que tinham muito valor para acrescentar em termos de inteligência desportiva. Porquê? Há uma razão clara nesta contratação e foi já destacada também, é que estes amadores já faziam o que fazem agora profissionalmente de forma amadora, gratuita muitas vezes, e então é muito mais fácil levar esta paixão e acrescentar o conhecimento de mercado, a qualidade na análise das equipas, da própria equipa ou do adversário, para um departamento de futebol. E a verdade é que a Real Sociedade no mercado tem feito alguns dos melhores negócios do futebol europeu. Desde logo a reabilitação de Odegaard, agora também a aposta em Take Kubo, mas podemos falar em Isaac, que é a maior venda da história do clube basco, transferido para o Newcastle. Tem uma proposta sempre muito virada para o jogo com bola, isto com Imanol Alguacil, e sobretudo valoriza também a prata da casa. É um projeto que combina a inteligência de mercado com a valorização do jogador, que se identifica e que transporta a cultura da Real Sociedade. E aqui há N exemplos, por exemplo, destacando dois à cabeça: Zubimendi, um jogador muito cobiçado, um pilar tático em termos de construção. Se o Barça tivesse maior saúde financeira, provavelmente já não estava teria lá. sido contratado. E o outro é o Oyarzabal, que é um avançado muito inteligente, pode jogar por fora, pode jogar mais por dentro. Aliás, é até provável que possa ser uma espécie de falso 9 neste jogo da Luz. Portanto, é de facto uma equipa que neste momento tem um dos melhores projetos em Espanha e também a nível europeu, que já merecia voltar à Champions. Para se ter uma noção do crescimento da Real, nas 5 temporadas antes de Olabe foi 7ª, 12ª, 9ª, 6ª e 12ª, e nessas últimas 5 temporadas foi 9ª e depois 6ª, 5ª, 6ª, 4ª. Rui, creio que não cometo nenhuma inconfidência se disser que já trabalhaste em alguns clubes, nomeadamente na parte do scouting. O que é que um jornalista, comunicador, comentador pode dar a uma estrutura de um clube? É uma excelente questão. O meu percurso é um bocado o inverso, não é? Mas acredito que, se me perguntasses, creio que o Tomás poderia aportar exatamente aquilo que aportaram à Real Sociedade
os elementos que foram acrescentados a qualquer clube, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Creio que está mais do que preparado e tem um conhecimento de mercado interessantíssimo, para além de conhecer como é que as equipas jogam, quais são os modelos de jogo, a forma como é capaz também de descascar as equipas, tanto do ponto de vista de incidir sobre as suas mais-valias e sobre as menos-valias. Portanto, aquilo que me parece é que quem está preparado para fazer trabalho de scouting, está preparado para este trabalho, se tiver a capacidade de comunicação, e quem tem capacidade de comunicação e tem a capacidade de análise, e estou a dar o exemplo do Tomás, parece-me o exemplo mais vivo desse aspecto, está completamente à vontade para fazer o percurso inverso e não precisa, dir-te-ei, de ter uma agenda de contactos absolutamente fabulosa, porque com o tempo acaba por construí-la, e sobretudo é preciso aquilo que o Tomás há pouco dizia, ser cirúrgico nas aquisições. Muitas vezes não é só encontrar jovens promessas, é encontrar jogadores que estão em grandes clubes e não estão a afirmar-se, e foi aquilo que aconteceu relativamente ao Odegaard, relativamente àquilo que vai acontecer agora com o Take Kubo, está a acontecer e vai acontecer ainda num nível superior. E, sobretudo, ter essa capacidade de leitura do jogo que o Tomás tem de forma absolutamente superlativa. E bom, alguns destes nomes, para quem se lembra deles, o mítico Ecos del Balón, por Twitter, exemplo, Abel Rojas do Ecos del Balón, Tomás Martínez Pés do Marcadorín, Xavi Esnaola, Guilherme Valverde, portanto, no fundo foi quase uma coleção dos melhores analistas da web, do Verdade. Twitter, por exemplo, e em blogs e sites, projetos vanguardistas, e que depois foram terminados por uma boa causa para integrar estas pessoas. E atenção, é importante esclarecer isto: não foram levados por serem influenciadores, foram levados porque de facto tinham um conhecimento acima da média do jogo, do mercado, da formação e por aí. Portanto, é preciso também fazer esta distinção. Agora, infelizmente, Tomás, se me permites, só para fazer a analogia com o futebol espanhol, eu creio que o futebol português não está preparado para isso ainda. Não, de todo. Ou seja, porque há muita questão. Exatamente, há muita questão de quem é ou não homem de futebol. Isso é a maior balela e a maior treta, uma das que existe no futebol português, porque o Tomás, por exemplo, e desculpa-me, Tomás, por estar a falar permanentemente sobre este ponto, quem é mais homem de futebol do que o Tomás? O Tomás, desde os 10, 12, 14 anos, dedica-se a isto por inteiro, no início de forma amadora e agora de forma profissional. Por isso, o Tomás é o quê? É um homem de futebol, como é óbvio. E posso revelar isto: é muito mais fácil ter contactos com scouts, diretores desportivos de outros países. Sem dúvida. Do que de diretores ou scouts portugueses. E isto dá que pensar sobre este tema. Sobretudo, Tomás, e desculpa interromper-te mais uma vez, há um bocado aqui em Portugal a cultura do medo em relação àqueles que podem ser melhores do que os que já lá estão. O que acontece em vários clubes, esse receio, e a verdade é que há motivos para haver esse receio. É bem verdade. Sobre este tema, temos de ter a noção de que hoje em dia há acesso a milhares de jogos de futebol, desde o mais alto escalão ao mais baixo escalão, desde o futebol sénior ao futebol de formação em idades muito baixas. Portanto, é fundamental não só ter uma rede completa, mas sobretudo filtrar informação. E é isto que este tipo de pessoas consegue fazer da melhor forma, porque de facto tem uma capacidade de gerir as informações disponíveis entre dados, a quantidade de jogos em vídeo, o tipo de jogador, enfim, há muitas questões que entram na escolha de um jogador para um determinado clube, e este tipo de referências são de facto uma mais-valia na Real Sociedade, como aliás se tem visto nestes últimos 4 anos. Sem dúvida nenhuma. E se quiseres, por exemplo, no passado, e até são pessoas que eu conheço e que são minhas contemporâneas, ainda num tempo anterior ao iScout, que depois já aparece em força, que foram os espanhóis que estiveram ligados ao Leeds United, numa fase anterior a esta, em que por exemplo, lembro-me do caso do Ruiz, do Canal Plus, que agora é Movistar, exatamente, que era um jornalista absolutamente fantástico, que dedicou-se à área do scouting com amplo sucesso, tirando também partido. Exatamente. Por exemplo, Pablo Longoria, que agora está no Marselha, é muito jovem e trabalha nisto há anos e anos. Portanto, nunca houve receio de aposta e de traçar um percurso desde os 20 anos, 25 anos.
E também tens o caso de alguém que eu conheço também, que é o Julio Maldonado, o mais conhecido por Maldini, que já teve propostas de imensos clubes e nunca chegou a aceitar porque optou por uma carreira deste género. E se nós repararmos para aquilo que tem sido o futebol português ao longo dos anos, o único nome relacionado com a imprensa que depois chegou a ser cogitado como uma hipótese para a direção desportiva foi o Luís Freitas Lobo, e acabou por nunca se concretizar, porque há exatamente receio das pessoas do futebol, e sobretudo uma questão de tentar fechar o meio àquilo que são definidos como homens do futebol. A verdade é que eu consegui entrar nesse meio em Portugal, através do clube da minha terra, ou do Rio Ave. Depois passei pelo Boa Vista por aquilo que tinha feito no Rio Ave, mas sobretudo encontrei, a partir do momento em que trabalhei no Boa Vista, muito mais facilidade em trabalhar fora de portas e de forma rentável, porque isso também é muito, muito importante, porque em Portugal também havia uma tendência que eu creio que se mantém, para este tipo de pessoas, seja mais relacionado com a área da comunicação, mas sobretudo ao pessoal que nós vemos no Twitter, que percebe, que vê jogos em barda, e que não vê jogos por ver jogos para analisar jogadores, para analisar as equipas, que é o trabalho gratuito. Enquanto as pessoas estiverem habituadas e houver pessoas, se calhar até menos qualificadas, que se mantenham disponíveis para trabalhar gratuitamente, ninguém sai valorizado. E recentrando um pouco, ligando isto com a Real Sociedade, há às vezes um medo deste tipo de projetos, é tornar-se às vezes uma coisa demasiado, eu diria, impessoal e fria, e na Real é tudo o oposto. Portanto, não é um projeto lírico, não é um projeto lírico. Alguacil faz aqui uma ligação com o coração do clube, a formação também traz muita identidade, e Tomás dentro de campo vê-se também essa identidade. Havendo uma diferença considerável para o Atlético, como se sabe, só tem jogadores bascos ou com ligação forte ao País Basco. A Real Sociedade tem outra abertura e aproveita essa abertura para atrair jogadores que realmente acrescentam e compõem o plantel. É que a base é da formação, tal como no rival Atlético, e atenção, a Real Sociedade consegue nos últimos anos formar jogadores de um nível superior em geral, até para a seleção espanhola. Desde logo até Lenormand neste momento consegue ser um jogador de seleção espanhola, mas de facto a equipa destaca-se pela forma como constrói jogo e depois como cria vantagens no último terço para os atacantes, sendo que nesta temporada até tem Alguacil jogado muitas vezes sem uma referência central no ataque, com um avançado mais móvel como é o Oyarzabal, e acredito que possa ser novamente essa a tentação no jogo da Luz. E portanto, imagino que esta partida se vai definir num frente a frente entre a pressão alta do Benfica, que tem de ser realmente mais eficaz do que nunca face a uma saída apoiada da Real Sociedade, ainda mais se não tiver uma referência para jogar de forma mais longa. Essa referência a espaços pode ser Merino, que muitas vezes se adianta no meio campo ofensivo para servir de opção, porque é muito forte no jogo aéreo. Merino, outro exemplo dessa reciclagem, alguém que, exatamente. que estava um pouco perdido. Pesca muito bem aqueles jogadores que sobem e depois que por vezes não conseguem corresponder. Merino prometia muito quando saiu do Osasuna, passou pelo Newcastle, passou pelo Borussia Dortmund, jogou até como central e entretanto cimentou-se como um dos melhores médios do campeonato espanhol, um interior à esquerda sobretudo, com chegada à área também. E Brais Mendes, que é o médio mais criativo, que joga na meia direita e que quer no último passe, quer na chegada à área, é outro jogador de nível de seleção espanhola, este contratado ao Celta de Vigo. O Bruno Fernandes do futebol espanhol. Completamente. E o Fábio Vieira também, se quisermos, até por ser canhoto. Sem dúvida. Esta é a equipa dos esquerdinos, há muitos. Taque Cubo, dispensa apresentações. Vamos ver quem vai ser o lateral esquerdo do Benfica nesta partida, se é Auschwitz para travar o movimento interior de Cubo, se é Bernat. Mas se for Auschwitz, perde-se o Auschwitz para pressionar. Exatamente. Penso que pode ser Bernat, imaginando que Bá está disponível. E vamos manter esta dúvida até à hora do jogo. É de facto uma equipa com muitos esquerdinos, já destacámos Merino. Há também Oyarzabal, que pode ser o tal avançado móvel no espaço central. Depois está Cubo. E atenção, porque esta equipa até perdeu David Silva, que teve uma lesão gravíssima e que por isso acabou por se retirar antecipadamente do futebol. Uma enorme perda do canhoto. Mais um canhoto. Indo até ao Minho, o Sporting Braga terá eu diria, um dos jogos de maior impacto da sua história, com a recepção ao Real Madrid. O Sporting Braga, que já agora também não deixa de ser um caso de crescimento
sustentadíssimo. Agora já se sente a visita do Real Madrid a Braga. Temos aqui a informação do Rui. Rui, olhando este duelo duplo, não é? Primeiro em Braga e depois também uma das visitas que será certamente uma das mais icónicas do clube na sua história ao Santiago Bernabéu, é possível, olhando aqui na perspectiva de duplo confronto, o Sporting de Braga acumular pontos para depois, nas duas últimas jornadas, discutir um acesso aos oitavos de final? É uma excelente questão. Eu creio que o jogo de hoje é o mais importante para atingir esse feito. Ou seja, o Sporting de Braga, se pontuar, creio que fica com a situação em termos de Liga Europa não resolvida, mas muito próximo de ficar resolvida. Então, se ganhar, fica praticamente resolvida. Admito que o empate possa também ser interessante nesse sentido, mas em caso de vitória, tal como falávamos há pouco, o Sporting de Braga também passa a entrar na corrida pelo segundo lugar do grupo, porque eu acredito que com maior ou menor dificuldade o Real Madrid acabará por vencer o grupo, mesmo que escorregue hoje diante do Braga. Creio que este é o momento mais oportuno para o Sporting de Braga roubar pontos à equipa do Real Madrid, mesmo sendo uma tarefa hercúlea. Isto porquê? Porque o Real Madrid vem de um jogo no fim de semana diante do Sevilha fora de casa, vai jogar com o Barcelona fora de casa no próximo fim de semana e basta lermos a imprensa espanhola, algo que foi contrariado e muito bem por Carlo Ancelotti na conferência de imprensa de ontem, que foi absolutamente soberba, e digo-vos que nem é um dos meus treinadores preferidos, nem de perto nem de longe, mas adorei a forma como comunicou com a imprensa, mas basta olhar para a imprensa espanhola de ontem e de hoje e percebe-se que ninguém está a ligar nenhuma ao jogo diante do Sporting de Braga e já está tudo concentrado no superclássico, que não é só um superclássico do futebol espanhol, é um superclássico do futebol mundial. Admito que vai haver rotação por parte de Carlo Ancelotti no jogo de hoje à noite, mas uma rotação na equipa do Real Madrid acaba por não ser tão contundente como poderia ser noutra equipa qualquer. Continuará a ser um Real Madrid extremamente forte, que se vai manter fiel ao seu ideário, ou seja, é uma equipa que dificilmente não jogará em 4-4-2 em losango e se robustece muito a forma como a equipa ataca pelos três corredores, mas privilegiando o corredor central. Admito é que Rodrigo, que do meu ponto de vista está a ser o jogador com mais dificuldades a ter impacto neste 4-4-2 em losango, seja substituído por Rossello. Rossello não dá a capacidade de agressividade no ataque à profundidade, na mobilidade que e vicia Rodrigo muito dá. O jogo do Real Madrid. Sem dúvida. À procura do cruzamento. Mas, exatamente, vai fazer com que a equipa do Real Madrid vá buscar muito mais o jogo exterior do que é habitual e aí potenciar os cruzamentos para as finalizações de Rossello. Isso pode vir a ser um problema para a equipa do Sporting de Braga, sabendo que Víctor Gomes não será o lateral direito e que há uma dúvida que só perto da hora do jogo que será desfeita, que será a aposta em João Mendes, que é um jogador que ainda não tem, experiência a este nível, apesar de ser internacional sueco. Serdar já lá passou. Exatamente, Serdar já lá passou e houve a experiência do Vítor Carvalho no também, jogo diante do Rebordosa. Portanto, veremos se não poderá haver aí uma experiência por parte de Artur Jorge em relação a este jogo. E depois outro aspecto que me parece importante, se o Sporting de Braga vai jogar com 3 médios, ou seja, Al-Musrati seguramente estará entre esses jogadores, Salazar acredito que estará entre esses jogadores, mas poderá juntar aqui ou o Vítor Carvalho se não jogar a lateral direito ou até o próprio João Moutinho. E se isso depois não tirar a força ou contundência, se quisermos, do ponto de vista ofensivo à equipa do Sporting de Braga, porque sabemos que Ricardo Horta irá jogar. Acredito que Abel Ruiz irá jogar e não será Simão Banza a referência ofensiva, até por ter uma maior mobilidade. Mas acredito que o Sporting de Braga precisará de Álvaro de Jaló para criar desequilíbrios a partir de um corredor lateral e será importante ter Bruma principalmente a partir da esquerda. Isto porquê? Porque o Real Madrid sofre muito poucos golos, consente muito pouco aos adversários, não deixa de ser curioso, aliás, é um hábito em Carlo Ancelotti, a primeira coisa que se referiu ao jogo diante do Sporting de Braga é que o Real Madrid terá que ser muito competente do ponto de vista defensivo. No entanto, apesar de ter sofrido muito poucos golos ao longo desta temporada, apenas 9, 6 surgiram de cruzamentos a partir do corredor direito da equipa do Real Madrid. Ou seja Carvajal ou seja Lucas Vázquez, eu creio que Bruma poderá ter aí
ser um jogador determinante a sair do corredor esquerdo para o corredor central, quer para buscar cruzamentos para as zonas de finalização, sendo que, do meu ponto de vista, a zona do segundo poste, ou seja, do poste contrário ao corredor direito da equipa do Real Madrid, é a zona mais a explorar, e aí, por exemplo, um jogador como Abel Ruiz ou um jogador como Álvaro de Jaló, que ataca bem o segundo poste, poderão ser muito importantes para surgirem zonas de finalização. Mas para o Braga conseguir pontuar diante do Real Madrid, é preciso uma noite perfeita. Ser algo que não tem sido ao longo desta temporada, uma equipa tremendamente consistente do ponto de vista defensivo, seja no momento de organização, seja no momento de transição, e depois ofensivamente ser uma equipa tremendamente eficaz. Não vai ter muitas oportunidades, mas as que tiver terá que ferir a equipa do Real Madrid. Arthur Jorge está com excesso de opções, entre aspas, vai ter de fazer escolhas para este jogo. Há dois nomes que certamente estarão com motivação no máximo. Abel Ruiz, obviamente, certíssimo, e Álvaro de Jaló. São dois jogadores que têm todo o interesse em brilhar contra o Real Madrid. Só que curiosamente, muito conhecido desde muito novo em Espanha, a Abel Ruiz, do Barça, a seleção espanhola, e o outro até há 3-4 meses completamente desconhecido. Está em franco crescimento, aliás, ofensivamente. Pode ser um investimento forte do Atlético Bilbao. Exatamente, já se fala nisso. Aliás, o primo de Álvaro de Jaló acabou por jogar na última partida contra o Barcelona, e Nico Williams está em final de contrato. Mas neste jogo em concreto, não sei qual vai ser o desenho ofensivo de Arthur Jorge. Talvez fosse um erro apostar no meio campo a 2, ou seja, sem ter outra robustez para proteger e controlar melhor a circulação de bola do Real Madrid e evitar que os dois médios estejam em constante inferioridade. E depois há outra questão, é que acreditando que o Real Madrid vai ter mais posse de bola, e é quase inevitável que assim seja, o Braga pode voltar o seu jogo para ataque rápido e contra-ataque, e isto verdade, faz com que a presença de Álvaro de Jaló e Bruma seja muito interessante para a equipa. Sem dúvida. Só que não podem Ricardo Horta, exatamente, Ricardo Horta também faz falta à equipa, até para dar alguma pausa e depois poder de finalização. Portanto, e não sei se vai ser esta a aposta, mas a presença de Álvaro de Jaló como avançada ao centro também não parece totalmente descabida desde já. Concordo contigo, Tomás. Aí acho que pode ser uma das surpresas no 11, ainda que me pareça que até pelo fator motivacional era importante para o Sporting de Braga que o Abel Ruiz hoje jogasse. Indo para o encontro da outra equipa portuguesa na Liga dos Campeões, na quarta-feira o Porto joga em Antuérpia, frente a uma equipa que ainda não pontuou, no grupo onde também está o Shakhtar e o Barcelona. Tomás, o que é que podemos esperar destes campeões belgas? E olhando também numa lógica de duplo confronto, acreditas que neste duplo duelo o Porto poderá selar ou encaminhar muito o caminho dos oitavos? Sim, não há dúvidas de que o Porto é bastante superior ao Antuérpia. É uma equipa também que tem vindo a crescer, assente num projeto dos Países Baixos, comandado por figuras dos Países Baixos. Marco Overmars, que teve aquela polémica que o levou à saída do Ajax, e Mark Van Bommel, que nunca foi um treinador propriamente brilhante no PSV, mas que encontrou aqui um espaço de afirmação e com um título inédito para o Antuérpia, equipa e dramático. Um gol de Alderweireld, o central que passou muitos anos no Tottenham, também no Atlético de Madrid, que remata muito bem de fora da área, marca bolas paradas, penaltis, por exemplo, e que acabou por dar esse título épico ao Antuérpia. O futebol belga, nesta altura, tem muito equilíbrio, ou seja, não há um papão, não há uma equipa claramente superior, como em tempos foi o Anderlecht e mais recentemente o Clube Brugge. Portanto, há espaço para equipas como a União Saint-Gilloise ou este Antuérpia, o Genk também, poderem ser campeões. Esta equipa perdeu o Calvin Stengs, que era uma das referências em termos de criação de jogo, que estava emprestado pelo Nice e que saiu para o Feyenoord, portanto perdeu claramente algum talento. Também William Pacho, um central equatoriano que foi para a Bundesliga e que era um dos pilares defensivos deste conjunto. Nas últimas partidas temos visto muitas oscilações, a equipa marca muito, mas também sofre muito, teve ali uma série de jogos com 0-0, mas recentemente tem sido essa a tendência. Aliás, também se viu na Champions a incapacidade de controlar uma vantagem contra o Shakhtar Donetsk. Individualmente, numa equipa que joga normalmente com 3 médios, há claramente 2 nomes acima dos outros. Desde logo, Mandela Keita como presença defensiva, é um polvo autêntico na recuperação de bola, e Arthur Vermeeren. Sem dúvida. Exatamente, e Arthur Vermeeren, que é o jogador com mais projeção para altos voos desta equipa do Antuérpia, quer ao nível do passe, quer a nível de chegada à área, sai mais para o jogo do que Mandela Keita muitas vezes, sendo que Ekkelenkamp Camp é o médio com mais chegada à área muitas vezes, é um jogador que já no Ajax se destacava nesse sentido, pelos movimentos de ruptura e de condução de bola. Mantendo a veia holandesa, há Vincent Janssen como ponta de lança, um jogador com uma carreira muito exótica e que passou pelo México, mas depois voltou ao futebol europeu. Também em Tottenham.
Exatamente, também este Tottenham. E dois jogadores muito agressivos a partir dos flancos, Muia e Balikwisha, a quem o Porto deve ter atenção. E aqui entra a tal possibilidade de André Franco como lateral esquerdo. Vamos ver se é para avançar ou não. Rui, acreditas que o que vimos na taça com André Franco poderá ser para continuar? Eu acredito que sim, até porque é uma posição em que o Futebol Clube do Porto está deficitário e creio que o André Franco, mesmo que não seja uma opção corrente para ser um lateral esquerdo permanente da equipa do Futebol Clube do Porto, pode acrescentar mais-valias à equipa, nomeadamente em termos de condução de bola e tomadas de boas decisões, nomeadamente na questão do Galeno ser muitas vezes o jogador que dá largura ao corredor esquerdo e o André Franco ter capacidade para surgir no corredor central e explorar um dos seus pontos fortes, que é o remate fora da área, tal como mostrou contra o Vilar de Pertizes. Mas aqui estamos a falar, obviamente, de outra dimensão competitiva, ainda que o Futebol Clube do Porto, que do meu ponto de vista é favorito a conseguir os 6 pontos no duplo confronto diante do Antuérpia, parece-me ter todas as condições para aproveitar vários problemas que o processo defensivo que desta equipa do Antuérpia tem. Creio que é uma equipa que, apesar de ter o Mandela Keita e o Vermeeren na zona central do terreno, em momento defensivo cede algum espaço nas entrelinhas, mas sobretudo é muito débil na defesa do jogo exterior, principalmente no corredor direito. O Bataille tem muitas dificuldades e por vezes conta também com pouco apoio por parte dos alas e sobretudo é uma equipa débil na defesa de cruzamentos e creio que o Futebol Clube do Porto pode explorar isso bem. Outro aspecto que esta equipa tem é que várias vezes procura uma pressão alta desenfreada e eu creio que o Futebol Clube do Porto, através de Diogo Costa, vai ter muita capacidade para conseguir superar essa pressão e depois ser contundente na metamorfose, se quiseres, da transição ofensiva em contragolpes ou ataques rápidos. E eu creio que o Futebol Clube do Porto pode causar mesmo muita moça numa última linha que tem dificuldades claras a nível da velocidade, muitas vezes também tem problemas de definição, e eu creio que o Futebol Clube do Porto tem todas as condições para ser uma equipa afirmativa, primeiro na visita à Bélgica, à Antuérpia, e depois no jogo em casa. Deixar só uma nota e reforçando claramente a ideia do Tomás, esta equipa ataca melhor do que defende e sobretudo é uma equipa que no campeonato interno, por norma, tem mais posse de bola do que o adversário, mas não é uma equipa de posse, é uma equipa sobretudo muito rápida a procurar verticalizar o jogo, e estou com o Tomás. O Vermeeren é um jogador absolutamente decisivo em termos de construção e criação, e depois o Balikwisha principalmente, mas o Muia a partir do corredor direito, são jogadores muito fortes a promover os desequilíbrios, a buscar diagonais para o espaço interior, salientando que dentro da área é uma equipa com forte presença em zonas de finalização e saliento principalmente aquilo que o Tomás referenciou há pouco, que é a presença que aquele campo tem, a capacidade que tem para surgir em zonas de finalização, transformando-se praticamente num segundo avançado. Indo agora até ao Sporting, que é na Amadora, frente ao Olivais e Moscavide do 5º escalão, sofreu bastante antes de regressar à Liga Europa para jogar contra o Raco. Rui, ouvimos nos comentários esta partida. O que é que correu mal ao Sporting na Amadora? Acho que correu bastantes coisas e a verdade é que o Ruben Amorim estava insatisfeito, mas o Ruben Amorim também tem que pensar no 11 que escolheu para defrontar esta equipa do Olivais e Moscavide e sinceramente acho difícil de compreender a opção por colocar Pote como ala esquerdo. Creio que pode haver aqui, se calhar até pela alguma, diria, uma fase menos boa da relação entre os dois, até pela forma como vi o Ruben Amorim falar sobre o Pote na conferência de imprensa após o jogo, a dizer que ele teria que jogar mais vezes naquela posição e que teria que ter um rendimento superior, mas aquilo que me parece é que o Pote foi um peixe fora de água a jogar como ala esquerdo, sobretudo porque a equipa do Olivais e Moscavide, que é uma equipa que na sua competição, na Associação de Futebol Distrital de Lisboa, joga em 4-3-3, preparou uma surpresa do ponto de vista estratégico à equipa do Sporting e surgiu muito mais próxima de um 5-4-1 e isso criou muito mais dificuldades ao Pote do ponto de vista defensivo, porque o Ricardo Cabral é um lateral muito atrevido e atenção que é um jogador de 21 anos, tem capacidade para jogar muito acima do 5º escalão do futebol português, creio que encaixava perfeitamente já no momento atual numa segunda liga ou se quiseres facilmente
numa Liga 3, mas sobretudo aquilo que me parecia que o Ruben Amorim pretendia com a presença do Pote a partir da ala esquerda é que ele promovesse movimentos interiores, e a verdade é que os poucos movimentos interiores que acabou por produzir acabaram por estar na origem das principais oportunidades de golo do Sporting na primeira parte, que não foram tantas quanto isso, face àquilo que seria obrigatório o Sporting ter. Eu creio que o Sporting foi, acima de tudo, uma equipa muito previsível nos seus processos de construção e de criação. Demorou muito a libertar, se quiser, os centrais exteriores e sentiu a falta do Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio é cada vez mais preponderante nos processos de construção e criação da equipa do Sporting, e depois foi uma equipa que buscou várias vezes o jogo exterior, sem solução no corredor esquerdo, e no corredor direito o Fresneda esteve muito errático para a equipa chegar às zonas de finalização. Isso também trouxe dificuldades para o Sporting ligar o jogo por dentro, mas a verdade é que quando principalmente o Trincão, que é um jogador que tu sentes, sobretudo a partir da bancada, que tem mau ambiente, ou seja, quando começa a tocar na bola já sentes um broá da bancada e é um broá negativo, mas a verdade é que o Trincão acabou por soltar o Sporting em alguns momentos no jogo. Ele quis aparecer no jogo, conseguiu alguns bons apontamentos, mas a verdade é que está... Exatamente. Mas a verdade é que está a jogar sob uma pressão muito grande. Depois houve um Paulinho completamente desinspirado na frente do ataque e, do meu ponto de vista, o jogador que desbloqueia o jogo e acaba por ser o melhor em campo é o Jenny Katam, porque entra muito bem na equipa, consegue ser um agitador. Eu creio que é uma mais-valia, quer a jogar como ala, quer a jogar também frente a adversários com estas características no tridente da frente, porque tem a tal capacidade de imprevisibilidade no 1 contra 1. No fundo, Jenny Katam explica o que faltou a Pote. No fundo é o resumo da questão. Completamente, Tomás. Mas também por aí se percebe que Pote não está talhado para jogar ali. Óbvio. E esse aspecto é absolutamente crucial para o Sporting desbloquear um jogo que tinha obrigatoriamente que desbloquear. Deixa-me dar aqui um sinal, do meu ponto de vista, negativo para o Dário Essugo. Eu creio que o Dário Essugo ainda não está preparado para este patamar do Sporting. É um jogador que, do ponto de vista defensivo, oferece algumas soluções, nomeadamente no capítulo do desarme, mas em termos de construção ainda está muito tenro, comete erros que são absurdos, em termos mesmo passes fáceis, e depois, por exemplo, tem um passe na segunda parte, que é um passe completamente absurdo, quando tinha soluções na profundidade, tenta fazer um passe e a bola acaba por sair pela bancada lateral, no caso da Reboleira, e eu creio que é um jogador que precisa de ganhar, se calhar, mais ritmo numa primeira divisão, através de um empréstimo, e não estar a rodar entre a Liga 3, onde até nem tem jogado, e a equipa principal do Sporting, onde tem pouquíssimo espaço para se afirmar. Só há neste momento um jogador no plantel do Sporting que pode fazer este papel que Mourinho reservou para Pedro Gonçalves, que é Afonso Moreira, mas sem experiência de primeira equipa. Foi testado na pré-temporada, mas é esse extremo com mudança de velocidade e irreverente no drible que pode realmente tornar o Sporting menos previsível no lado esquerdo, em comparação com o que há, tendo Nuno Santos como titular, que é um jogador de profundidade e cruzamento acima de tudo. Claro que sim. Na época passada, por exemplo, o Mourinho testou Artur Gomes, mas é um jogador que nunca provou ser uma mais-valia como titular, sempre como agitador nas segundas partes. Quanto ao Rakov, em princípio, não será o adversário mais complicado para o Sporting, é até a equipa mais frágil do grupo de longe. Destacou-se ainda assim na época passada, título polaco, inédito, para esta equipa do Rakov, que no entanto nos últimos anos já tem sido um dos melhores clubes do país. Aliás, a história é absolutamente fantástica nos últimos anos, porque o Rakov em 2017 estava na 3ª divisão, e sendo um clube centenário, note-se que tem pouquíssima presença na Primeira Liga, mas entretanto já venceu taças, já venceu o campeonato e disputou as eliminatórias de acesso à Champions. Portanto, estamos aqui a falar de um clube a ter em conta na realidade polaca, mas com várias condicionantes. Desde logo, Marek Papsun, o treinador que comandou estas subidas todas e que levou a equipa até ao topo do país, saiu, colocou um ponto final nesta ligação, e quem herdou a equipa foi o adjunto. Portanto, não surpreende que este Rakov jogue mais ou menos da mesma forma como jogava nas últimas temporadas. Mas este treinador, claramente. Completamente, não tem o mesmo nível. É muito jovem, 33 anos. Exatamente, Pavel e nota-se, sobretudo no momento das substituições, tem algumas dúvidas, e isso tem feito com que a equipa também tenha havido muita rotação e muitas lesões. Eu, por acaso, é a primeira vez que está a jogar fase de grupos, nunca tinha jogado uma fase de grupos, isso é uma dificuldade extra. A ler, com a ajuda, obviamente, da tradução, porque só sei algumas palavras de polaco, e estive a perceber que já há alguma contestação ao excesso de juventude do treinador e alguma inexperiência que ele tem. Mas
também para defendê-lo, há que salientar o facto desta equipa ter vindo a ter muitas lesões desde o início da temporada. E vi o melhor jogador ainda não jogou. Melhor jogador, não só da equipa, se calhar até do futebol polaco nas últimas épocas. Um médio ofensivo, goleador e com critério no último passo. E repara que ele muito provavelmente para este jogo vai conseguir recuperar o Arsenic e o Adnan Kovacevic para o centro da defesa. Não tem o Sevarnas, que era provavelmente o central de mais qualidade desta equipa, porque está lesionado. Não tem o Ivi Lopes, como tu dizias, e também é possível que recupere para este jogo dentro do Sporting aquele que é o ala esquerdo da equipa, que é o Giancarlo, um brasileiro, que do meu ponto de vista tem mais perfume, é um jogador mais elaborado do que são os habituais titulares, o tem sido até o momento o Plavšić e até o Pesca, que é um jogador que, face ao elevado número de jogadores deste plantel, não está inscrito nas competições europeias, o que acontece com mais jogadores. Por exemplo, o Drachal, que é um jogador que tanto pode jogar ala direito como ala esquerdo, tem sido titular no campeonato e não está inscrito nas competições europeias porque a equipa tem exatamente um plantel demasiado volumoso, o que obriga a ter retirado alguns jogadores para as competições europeias. Destacar, e juntando à ideia do Tomás, que do ponto de vista ofensivo, esta equipa também não é uma equipa que privilegia a posse, joga num sistema idêntico ao do Sporting. Verdade, joga com uma estrutura idêntica ao do Sporting, 3-4-2-1, explora muito o jogo exterior para chegar às zonas de finalização, principalmente o jogo exterior. Tem um jogador mais cerebral. Do lado direito. Sim, do Tudor à direita, que também é um especialista na bola parada. À partida, Giancarlo a partir do corredor esquerdo, ou Plavšić, que tem sido o jogador mais utilizado até aqui. Curiosamente recuou o Kojeršin, que era um dos avançados interiores, para uma posição de médio ofensivo. É um jogador com uma boa meia distância e provavelmente em termos de construção é um jogador que oferece algum critério que esta equipa não tem. Mas poderá não jogar caso queira ter mais consistência no meio campo. É um médio mais de tração à frente. Verdade, porque esta equipa claramente busca muito um futebol direto, um futebol muito rápido. Eu destaco principalmente o Yeboah do ponto de vista ofensivo, nem sempre é titular, mas é um jogador claramente agitador e creio que a equipa ganhou mais ferocidade em termos ofensivos com a aposta no Krmač como referência ofensiva. É certo que um dos avançados está lesionado, que é o Svolinski. O Piasecki parece-me não ter a mesma ferocidade que o Krmač tem, sobretudo para explorar a profundidade, mas é uma equipa que está perfeitamente ao alcance do Sporting, tem muitas debilidades do ponto de vista defensivo, também é uma equipa que em alguns momentos procura uma pressão alta algo desenfreada e creio que o Sporting pode superar também com alguma facilidade essa pressão e acredito que o Sporting surja na máxima força neste jogo, até para conseguir alcançar os 6 e depois os 9 pontos, porque a dupla vitória diante do Rakov é absolutamente determinante para o Sporting conseguir aquele que é o seu objetivo, chegar à próxima fase da Liga Europa. E Yeboah, que é um canhoto que joga a partir da direita, preferencialmente, e Cernak, que realmente melhorou muito a equipa, tem 19 anos apenas, este avançado croata, e querem apoio quer dentro da área. Sem dúvida, um jogador que em poucos jogos já impressiona e claramente não vai ficar muito tempo no Rakov. Fica então registado que Tomás da Cunha não acha que Josué, o internacional português, é o melhor jogador a jogar na Polónia. É um craque, adoro Josué. Mas Ivi, cuidado. Também eu. Entramos agora nas nossas rúbricas e comecemos pela Revienga, onde naturalmente colocaremos o foco na Taça de Portugal. Para a quarta eliminatória passou uma equipa do 5º escalão da primeira distrital de Lisboa, o Atlético da Malveira, 7 do 4º do Campeonato de Portugal, o Paredes, o Vitória, o Montalegre, o Amarante, o Domiense, o Elvas e o Serpa. Tomás, Rui, aqui deixo-vos campo aberto para falarem das eliminatórias ou das equipas que quiserem. Tomás. Tenho de fazer este destaque porque também já o escrevi no Twitter. O Elton está a ser um dos grandes reforços do futebol português para esta temporada, não só ao nível de campeonato, mas também na Taça de Portugal, e foi absolutamente decisivo nesta passagem do Torriense frente ao Rio Ave. Aliás, a Zona Oeste esteve em grande nesta eliminatória. Alguns jogadores de Primeira Liga. Joãozinho acaba por ser decisivo no lance que dá a vitória. Correia, ex-Marítimo. Nem sempre é titular. Sim, alguns deles já numa fase descendente. É uma equipa um bocado estranha, esta equipa do Torriense, porque eu acho que tem capacidade para jogar muito melhor futebol do que joga. Joga mais na expectativa. Exatamente, o facto de jogar na expectativa está a levar esta equipa aos patamares em que está. Ela vai lutar, parece-me, pela subida à primeira divisão. Temos que perguntar ao nosso companheiro Luís Cristóvão, que certamente estará mais informado. Exatamente, não, mas a Zona Oeste com o Malveira, o Mafra e o Torrense, todos seguiram em frente.
Portanto, fica esta nota. De facto, o Torriense apostou em termos de experiência no plantel, na contratação de jogadores que estão a ser mais-valia e que se juntam a uma base que já transita da época passada, onde o Torriense fez uma época irregular, mas com alguns destaques positivos. Agora, o jogador que eleva realmente o patamar da equipa é o Elton, na frente de ataque, um jogador que teve muitas dimensões no futebol português, brilhante no início do Passos de Ferreira, um avançado móvel, muito explosivo, que arma fácil a perna esquerda, que num contexto de Passos de Ferreira marcou muitos golos. Fazia lembrar o Mitchell, que também exatamente, foi o Mitchell também foi um estudante avançado no Passos de Ferreira. Portanto, de facto é um avançado que estranhamente, ou não, porque poderá ter eventualmente uma ética de trabalho pouco comprometida, ou teve em tempos, de facto levou-o a ter uma carreira estranhíssima para um jogador desta qualidade, porque estava na Série D do futebol brasileiro e tem apenas 31 anos. E nem sempre era titular, Tomás. Exatamente, tem apenas 31 anos, portanto dá para fazer ainda muito em termos de futebol português e está a ser brilhante no Torriense. Rui. Não, sublinhar claramente a eliminação do Rio Ave. O Rio Ave não está claramente num bom momento. É bom não esquecer que é um clube que está a atravessar uma fase delicada do ponto de vista financeiro, que não pôde inscrever jogadores e parece uma equipa muito esgotada, ou seja, uma equipa que está claramente dependente do jogo exterior que o Costinha e o Fábio Ronaldo oferecem e com muitas limitações do ponto de vista ofensivo, nomeadamente no tridente da frente sem o Boateng, com um tridente da frente que não está, do meu ponto de vista, e com todo o respeito pelos jogadores em questão, não está ao nível de uma primeira liga portuguesa, e basta ver que, por exemplo, o Zé Manuel, que não foi titular no jogo diante do Torriense, na época passada esteve emprestado ao Nacional e nem sempre jogava. O Leonardo Ruiz também tem tido dificuldades para se afirmar numa primeira divisão. O Bruno Ventura é um jogador muito jovem que até, do meu ponto de vista, é mais médio do que avançado. Curto, claramente. Exatamente. O plantel é curtíssimo e também não se pode estar a exigir ao Luís Freire que faça mais uma vez, se quiseres, como fez noutros clubes, omeletes sem ovos, e isto é a questão que está a acontecer no Rio Ave. Janeiro será fundamental para o Rio Ave. Janeiro será absolutamente fundamental. O Rio Ave tem que ser cirúrgico no ataque ao mercado. Veremos se Luís Freire consegue resistir. Eu creio que merece resistir até janeiro, porque as condições em que pegou nesta equipa para esta temporada são muito delicadas, e a verdade é que também vamos ver se o próprio a certa altura não pode, entre aspas, desistir. Obviamente, e esse aspecto também me parece importante, e até porque há um jogador que, ao contrário do Costinha e do Fábio Ronaldo, está a render menos do que em temporadas anteriores, que é o Guga, e isso parece-me que está a ser também muito relevante para aquilo que tem sido o processo ofensivo do Rio Ave e a fluidez para chegar às zonas de finalização, onde claramente tem falta de qualidade face àquilo que é o patamar de uma primeira liga. Depois, obviamente, destacar todas as equipas que passaram, mas entre as equipas que passaram e eliminaram clubes da primeira divisão, deixa-me destacar uma que eliminou um clube da terceira, aliás, do Campeonato de Portugal, que é o Atlético da Malveira. Eu, graças a este jogo do Olivais e Moscavide, tive a oportunidade de seguir alguns clubes do Distrital de Lisboa, e deixa-me salientar-te a forma como se está a trabalhar no Distrital de Lisboa. Há muita competência, há jogadores de boa qualidade que são muito provavelmente atraídos pelo facto de Lisboa ser uma grande cidade, ser obviamente a metrópole, e isso faz com que acabe por trazer jogadores que poderiam estar a jogar numa segunda liga ou numa terceira liga de forma absolutamente confortável, mas cá está, destaque para o trabalho que o Atlético da Malveira está a fazer, e espero que em termos de sorteio tenha a felicidade de jogar receber um dos grandes. Provavelmente não poderá jogar na Malveira, porque já sabemos como é que a taça funciona e as transmissões televisivas funcionam, mas isso era um prémio, obviamente, para uma equipa que consegue chegar à quarta ronda da Taça de Portugal, vinda dos distritais, e repara, há um clube de distritais, há um clube da Liga 3. Portanto, há aqui uma comparação muito interessante a ser feita. E há um elogio que tem de ser feito, que é ao Rebordosa. Estádio sem fantástico, dúvida. Moldura humana também fantástica, e uma equipa muito competente que deu luta ao Braga, claro, dentro da diferença entre as equipas. Portanto, faz falta que haja realmente mais clubes com estas infraestruturas e este tipo de presença da comunidade. Claro, não sei se é sempre assim ou não, mas pelo menos neste jogo foi incrível ver aquele estádio com tanta gente na bancada. E que saudável que é que o mesmo... que continua a ser possível que o mesmo clube a uma quinta-feira jogue contra o Rebordosa e à terça contra o Real Madrid. Extraordinário. Isso também mesmo. É a beleza. Passamos agora para a Toti ao Tote, onde cruzamos o Atlântico até ao Brasil, onde o segundo classificado do Brasileirão é orientado por
português, não pelo português que estamos mais habituados a ver lutar pelo título nos últimos anos no Brasil, não é o Palmeiras de Abel Ferreira, é sim o RB Bragantino de Pedro Caixinha. À falta de 10 jornadas, a equipa está a 7 pontos do Botafogo. Tomás, é possível sonhar com o título? Não é possível, o Botafogo tem feito um trajeto muito irregular e o Bragantino está a ser muito consistente e até a impor-se muitas vezes com distinção face aos diversos adversários que têm surgido pela frente. E penso que coletivamente, neste momento, é a equipa mais competente do Brasileirão, atendendo a todas as circunstâncias. Note-se que, por exemplo, o Botafogo está muito dependente de duas figuras: Lucas Perry na baliza e Tiquinho Soares no ataque. E o Bragantino não está de todo dependente de um ou de outro jogador, embora haja aqui, claro, figuras que se destaquem. Desde logo Juninho Capixaba, como um lateral construtor, que aparece mais por dentro do que em profundidade, como acontecia numa fase inicial da carreira. Depois, o regresso de Léo Ortiz à melhor forma também dá uma qualidade na construção extraordinária. Léo Ortiz, para mim, é o jogador com mais capacidade de construção em termos de criatividade no Brasileirão. É um jogador que também volta a concordar, exatamente, que poderia atingir outros voos. Este projeto do Bragantino é um pouco diferente de outros da marca Red Bull. Por exemplo, o Salzburgo, que é sobretudo um projeto de rampa de lançamento de talento, não é necessariamente o caso deste Bragantino. Tem alguns jogadores mais experientes e até alguns emprestados de grandes clubes do futebol brasileiro. E digo isto para focar o nome de Matheus Fernandes, que é um gigante no meio campo, defensivamente sobretudo. Ou seja, se calhar não é aquele jogador necessariamente muito à vontade para uma equipa que jogasse um futebol muito envolvente, de forma apoiada, mas neste Bragantino, que vive muito da pressão alta, da forma como condiciona o adversário no meio campo ofensivo, Matheus Fernandes é absolutamente imprescindível e não se entende este Bragantino sem a presença deste jogador que está emprestado pelo Palmeiras e que já não é assim tão jovem quanto isso, mas tem tudo para chegar eventualmente a outros voos. Num negócio muito estranho, chegou a estrear-se pelo Barcelona. Exatamente, não se entendeu muito bem o que se passou aí. A verdade é que Matheus Fernandes não tem sequer perfil, digamos, para ser jogador do Barcelona e até qualidade acrescento. Mais para a frente, há algumas figuras que merecem destaque. Desde logo o bem conhecido dos portugueses Lucas Evangelista, que trata muito bem a bola com o pé esquerdo. Éric Ramires também, outro dos jogadores interessantes do meio campo do Bragantino, não sendo sempre titular. Mateus Gonçalves fez uma partida extraordinária contra o Fluminense, como um extremo que parte do corredor direito, sendo canhoto, muito fino, no trato de bola, que pode aparecer mais por dentro, acelera em condução, tem sentido de baliza. Se calhar vai ser uma figura importante no Flamengo dos próximos anos. Está cedido pelo Fla esta equipa do Bragantino. E depois, mais na frente, há um avançado de ligação, mas que também está a juntar golos, que é Eduardo Sacha. E aqui confirma-se que Eduardo Sacha não é de todo aquele jovem que está a aparecer. Pelo contrário, é um avançado já com muitos anos de futebol brasileiro. Só para fechar o tema, mas está reinventado claramente, completamente, e é um avançado que tem ali umas vibes de Firmino, se quisermos, claro, noutro nível, mas é um avançado desse estilo. Agora, para terminar este tema, fazia muito bem e fez muito bem, está a fazer muito bem a Pedro Caixinha esta passagem pelo Bragantino e pela Red Bull, para descomplexar um pouco Pedro Caixinha, que sempre me pareceu um treinador muito metódico, com uma visão excelente de projeto e da forma como organiza as equipas, mas que faltava ali alguma rebeldia, algum traço de coragem, se quisermos, ao jogo das equipas de Pedro Caixinha. E o próprio já deu uma entrevista à Tribuna em que fala sobre isso, ao Hugo Tavares da Silva. Recomendo essa leitura a quem ainda não passou por esse texto, em que Pedro Caixinha assumiu o facto de estar a crescer enquanto treinador e a pensar de outra forma por estar num projeto menos resultadista. E isto é absolutamente fantástico e penso que pode ajudar Pedro Caixinha a ser melhor treinador e, se calhar, a aparecer no radar de outras equipas de topo. Não estou a dizer em Portugal, mas por esse mundo fora. Até no próprio futebol brasileiro. Exatamente. Claramente. Pedro Caixinha, que é um técnico com um percurso um pouco singular dentro do contexto dos treinadores portugueses. É normal vermos treinadores no Brasil, não é normal vermos na Argentina, e com bons trabalhos, ou no México. Com bons trabalhos, sim, é certo que não sempre de forma regular, mas creio que o Tomás toca num ponto essencial, que é este trabalho é o ponto de rebuçado olhar mais para a própria equipa e não tanto para o adversário.
Isso mesmo, porque é o tal ponto, que um dos pontos que ele fala à entrevista ao Hugo é a tal questão de não estar tão preso ao resultado, e eu creio que a carreira dele ficou muito marcada por ter vontade de fazer algumas coisas que não fazia por ter medo do despedimento, o que é absolutamente natural e faz parte, obviamente, intrínseca da vida de um treinador. Agora, o Tomás tocou nos pontos essenciais. A mim parece-me mesmo que este Red Bull Bragantino é a equipa do ponto de vista coletivo mais forte do futebol brasileiro. Creio que o Pedro Caixinha é também, e isto sem qualquer patriotismo bacoco, é o melhor treinador do ano do campeonato brasileiro, independentemente do Red Bull Bragantino acabar a temporada como campeão, como segundo classificado ou até ficar fora da Libertadores, porque tudo isto pode acontecer. Agora, aquilo que me parece, e volto a frisar, os 7 pontos de vantagem que o Botafogo tem neste momento são muito enganadores face àquilo que têm sido os últimos jogos do Botafogo. E não falo do período, por exemplo, Bruno Lage, faz defesas gigantes em quase todos os jogos. Sem dúvida. E não falo apenas do período Bruno Lage, que foi um período muito fraco da equipa do Botafogo. Este período posterior à saída do Bruno Lage não traz grandes melhorias, e tal como o Tomás disse, há 2 jogadores que estão a ser absolutamente nucleares. O Perry está a segurar completamente a equipa podia ter perdido no último fim de semana e o Red Bull Bragantino já estava a 6 pontos, e isto pode acontecer com muita facilidade. E o calendário do Botafogo, é óbvio que o do Red Bull Bragantino também é até ao final da temporada, mas o calendário do Botafogo até ao final da temporada tem muitas vicissitudes e pode acontecer que o Red Bull Bragantino seja o Botafogo da primeira volta. E só uma nota para quem não está tão familiarizado com a realidade do futebol brasileiro: o Bragantino não é um grande, longe disso, de ao maneira do nenhuma, Botafogo, ou seja, dúvida. A pressão social e mediática é bastante diferente, e isso também facilitou e está a facilitar a vida de Pedro Caixinha, claro. Subiu e os adeptos chamam menos burro ao treinador do que os das outras equipas. Exato. Tudo isto ajuda a explicar a boa temporada do Bragantino. Sem dúvida. Passando para a arte, vem depois, lembramos uma grande figura do desporto mundial que nos deixou esta semana, Bobby Charlton, morreu aos 86 anos, ele que em finais de 2020 foi diagnosticado com demência, glória maior da seleção inglesa e do United, foi campeão do mundo em 66, vencedor da primeira taça dos campeões europeus com os Red Devils em 68, numa final contra o Benfica, bolador em 66, é um dos poucos jogadores, julgo que são 8-9, da história que foi bolador, campeão do mundo e vencedor da taça dos campeões europeus. Foi um dos 21 sobreviventes do desastre aéreo de Munique. Rui, partiu um dos grandes. Sim, uma vida cheia, quer dentro dos relevados, quer fora dos relevados, e tu até tocaste num ponto fantástico, que é a questão da sobrevivência ao desastre aéreo. Ele é um dos resistentes desse desastre aéreo. Eu creio que estamos a falar daquele que é, do meu ponto de vista, talvez o melhor jogador inglês de todos os tempos, claramente uma das grandes referências do futebol mundial. Eu creio que é provavelmente o primeiro médio moderno do futebol mundial. É certo que eu não tenho muitos dados para falar do Bobby Charlton, tenho que ser sincero em relação a isso. Vi o Bobby Charlton no Mundial de 66, vi o Bobby Charlton no Mundial de 70, vi a final do Manchester United diante do Benfica, e esses são os meus pontos de referência sobre o jogador. Portanto, eu não tenho a noção de toda a carreira do Bobby Charlton além dos números. Os números são absolutamente fantásticos. Aquilo que eu vi foi o primeiro médio centro, se quiseres, box-to-box do futebol mundial, pelo menos daqueles que eu tenho conhecimento. Parece-me um médio completíssimo a nível do passe, era um jogador absolutamente cirúrgico, quer na forma como se associava de forma curta, quer na forma como buscava passes longos. Depois tinha capacidade de condução absolutamente espetacular, era um jogador também capaz de desequilibrar através do drible e tinha uma finta curta extremamente interessante, e depois tinha um aspecto que o diferenciava, e os números aí ajudam também a explicar, que era a capacidade que tinha para marcar golos, quer de dentro da área, quer principalmente fora da área. O remate de meia distância era uma arma muito forte de um jogador absolutamente singular e que marcou a diferença, e obviamente parece-me, de todos os jogos que eu vi do Bobby Charlton, e infelizmente não foram assim tantos, que o grande jogo da carreira dele muito provavelmente foi o Portugal 2, aliás, Portugal 1, Inglaterra 2, das meias finais do Mundial de 66. Fez muitas maldades a Portugal, depois também na final do Wembley contra o Benfica, e claro, essa meia final do Mundial de 66. Acima de tudo, é muito interessante, e obviamente não vivemos esses tempos ao vivo e a cores. A verdade é que nesse Man United havia o gentleman, o rigor, a inteligência tática de Bobby Charlton e um irreverente Josh Best. Portanto,
Sem dúvida. Contrabalançavam-se em diversos aspectos, não só futebolísticos, porque Bess era muito mais driblador, um jogador mais rebelde também dentro de campo, mas depois tinha uma vida boémia que, pelo menos segundo aquilo que consta, não tocava tanto a Bobby Charlton. Não, mas é curioso, sabem que eu por acaso não era um ícone como era George Best em termos de... Sem dúvida, não tinha essa capacidade, mas também não tinha interesse nisso, parecia-me sempre ter muito mais interesse numa vida familiar regrada, se quisermos, e por isso também o estatuto de Sir. Mas eu por acaso eu não fazia a mínima ideia, eu sabia que ele tinha ido jogar depois para o Preston North End, mas não sabia que tinha depois no final da carreira passado pela África do Sul e pela Austrália. É uma curiosidade porque sinceramente desconhecia em absoluto essa passagem já final na carreira e já a entrar na década de 80, eu nasci em 76, portanto já em período em que vivi, mas desconhecia em absoluto essa passagem e soube agora na altura da sua morte. Já que o Rui fala na vida familiar, um dos pontos marcantes da vida de Bobby Charlton é também em relação com o irmão Jack Charlton, também campeão do mundo em 66, uma lenda do Leeds e também icónico selecionador da Irlanda. Eles os dois tiveram uma relação muito, muito complicada. Começou logo na infância, mas depois, nos anos 90, a mulher de Bobby Charlton teve um conflito com a mãe de ambos e Bobby Charlton escolheu, digamos assim, o lado da mulher e Jack Charlton nunca perdoou isso, e quando a mãe dos dois, Cissy, morreu em 1996, Bobby Charlton não a foi visitar e Jack Charlton nunca lhe perdoou isso, e só 15 ou 20 anos depois, em alguns funerais de companheiros de 66, é que eles estiveram juntos e fizeram uma pequena reconciliação. Nem de propósito, no Teatro dos Sonhos, hoje mais bem aplicado que nunca, já que falamos de Bobby Charlton, olhamos ao Aston Villa, que com o Unai Emery tornou-se no último ano consistentemente numa das melhores equipas da Premier League. Tomás, é possível sonhar com a Liga dos Campeões? Penso que sim, a fasquia está muito elevada, obviamente. Na Premier League há imensos candidatos à Champions, mas o Aston Villa, desde que o Unai Emery entrou no clube, não só mudou completamente o que havia anteriormente com Steven Gerrard, um trabalho a roçar o medíocre até de Steven Gerrard no Villa, mas sobretudo colocou o Villa como um dos melhores clubes e uma das melhores equipas do ponto de vista exibicional da Premier League. Penso que a equipa é muito mais forte no Villa Park do que fora de casa, e isto pode ser um obstáculo a essa tentativa de chegar à Champions, mas o que há a destacar é sobretudo a forma como o Emery evoluiu enquanto treinador nos últimos anos. Já no Villarreal se notava isso, porque a equipa do Submarino Amarelo era uma das que melhor construía no futebol europeu, e agora transportou essa dimensão para o Aston Villa, começando em Emi Martínez, que é um guarda-redes paciente e que assume a distribuição, juntando Pau Torres, que é um central do melhor que há ao nível do passe desde trás, claro, com o pé esquerdo. Depois tendo algumas infelicidades com lesões nos centrais, Diego Carlos, por exemplo, que perdeu a época passada, Tyrone Mings, que se lesionou gravemente nesta temporada, mas sempre dando soluções à equipa também para progredir através dos laterais baixos, nem sempre os dois em simultâneo, sobretudo à direita há mais participação do lateral que constrói, muitas vezes Konza até, que é um central de origem, Matty Cash e Dinha chegam muito à frente, Matty Cash até a jogar como médio muitas vezes, portanto há muita maleabilidade tática no Aston Villa, partindo do 4-4-2 ou 4-2-2-2 se quisermos, mas isso, muitas vezes adaptando-se ao adversário com uma linha de 5, um dos médios a baixar, um dos médios ala, por exemplo. Mas aquilo que destaca o Villa é a capacidade de, contra um adversário pressionante, jogar por dentro e atacar a profundidade, mas sempre de forma muito diversa, não é previsível, e isso cria de facto a impossibilidade de o adversário definir as zonas de pressão, estar confortável sem bola, e isso é claro em praticamente todos os jogos. Individualmente, Douglas Luiz é um incontornável nesta equipa. Na dupla de meio campo com a Camará, que é um médio mais posicional, Douglas Luiz quer a lançar, quer a chegar à área, tem muitos argumentos e está a ser também um médio goleador nesta equipa. Depois McKean, que foi revitalizado completamente por Unai Emery, e que não só é um trator defensivamente, como também ao nível do passe consegue muitas vezes assumir o lançamento em profundidade, porque mais esta equipa... um escocês que está com alguns jogadores. Exatamente, está com uma equipa bastante divertida para fazer pelo menos uma boa figura na próxima Europeu. Há 10 anos. Sim, onde faltava talento em todos os setores. Diferente. Agora isso mudou. E depois
claro, um reforço como Diaby, que quer na meia direita como segundo avançado, quer atacar o espaço, dá imensas soluções. É um jogador dificílimo de travar. O pico desta equipa do Aston Villa é o ataque, onde há jogadores de facto intratáveis, e o Lee Watkins, neste cruzamento com o Unai Emery, vai ser um jogador para a seleção inglesa e para deixar marca na Premier League, porque é cada vez mais completo. Não só consegue servir de apoio, como é muito inteligente a atacar o espaço e finaliza cada vez melhor com os 2 pés de cabeça, tem uma sensibilidade tremenda para atacar o espaço. E portanto esta Aston Villa nesta altura, se conseguir crescer fora de casa, penso que vai andar até ao fim na luta pela Champions. Complementando com o que dizes, Rui, são já 11 jornadas seguidas da Premier League a ganhar em casa de forma fortíssimo. É uma equipa fortíssima em casa. Creio que, como o Tomás disse e muito bem, que o crescimento da equipa e a imposição na zona Champions vai passar por ter um crescimento fora de casa, e acredito que é possível que isso venha a acontecer. O Tomás tocou num ponto essencial. Eu creio que a defesa pode melhorar com a incorporação ou reincorporação do Diego Carlos no eixo central, a fazer dupla com o Pau Torres, mas depois é uma equipa que tem muito potencial ofensivo. O Watkins é um jogador que, do meu ponto de vista, cresceu muito e tem vindo a crescer muito de época para época, e está cada vez um avançado mais fino, e eu acredito também, como o Tomás disse, que vai ser a opção da seleção inglesa para o Euro 2024. E depois tem aquela panóplia de jogadores que são um bocado dandies, se quisermos, são jogadores que podem criar desequilíbrios com muita facilidade no 1 contra 1. É certo que nem sempre têm prestações consistentes, mas a verdade é que quando estão em dia sim, são jogadores que são capazes de equilibrar. Falo obviamente do Bailey, que é um jogador que, do meu ponto de vista, pode fazer muitas vezes essa diferença. O meu principal destaque entre esses jogadores vai para o Diaby, é o jogador que eu acho que é capaz de causar mais desconforto nas defesas demolidor em campo aberto. Sem dúvida nenhuma. E depois ainda há Zaniolo, que eu espero que consiga explodir. É um jogador que, para mim, ficou um bocado aquém daquilo que esperava dele, mas ainda tem muito tempo para evoluir e para estabelecer diferenças. E só uma nota final, não é novidade, mas um Aston Villa, que obviamente é um histórico, mas não é aquela equipa de topo candidata a títulos, consegue contratar Pau Torres, Diaby, Tielemans, Zaniolo, enfim, jogadores que entrariam em diversas equipas para essa Europa fora. Portanto, a Premier League num mundo à parte. E para realçar o trabalho do Unai Emery, quase todos estes nomes de que nós falámos já estavam no clube. Sim, antes do treinador. A maioria dos titulares já estava no clube. Há uma outra entrada, Pau Torres e Diaby, mas também de forma completamente cirúrgica, para melhorar a equipa, não alterando necessariamente as características que já víamos. O Aston Villa, que em tempos foi quase só de Jack Grealish, agora é uma equipa completa em praticamente todos os setores, com individualidades à altura. E atenção, porque a Conference League se calhar até pode dar título europeu. É isso mesmo. Aston Villa, que obviamente não sendo um dos melhores clubes ingleses, importa sempre recordar, campeão europeu, e que nessa ligação e nesse trabalho de que falavas tem Monchi como diretor desportivo, recordante bons momentos. Perdeu um pouco o fulgor em função daquilo que aconteceu no Sevilha. Aquele salto para Roma também não foi particularmente brilhante e mais valia para a carreira de Monchi, mas não deixa de ser um dos diretores desportivos de referência nos últimos anos do futebol europeu, sobretudo por aquilo que fez ao Sevilha. E o Unai Emery referiu várias vezes que no Arsenal se sentiu um pouco isolado a nível diretivo. Certamente que com Monchi sente outro acompanhamento. Diferente. Exatamente. Foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola, com sonoplastia de Salomé Rita. Rui, obrigado. Muito obrigado. Tomás, obrigado. Boa semana europeia. Recordamos que voltamos na sexta-feira para um breve rescaldo dos Jogos Europeus. Obrigado pela companhia. Um abraço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.